Fala, investidores, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso estudo de domingo aqui. Eu estou trazendo para vocês hoje um estudo de um ativo americano. A gente sabe da importância de você diversificar o seu portfólio, principalmente diversificação em outra economia. Na nossa carteira simulada, a gente tem aqui esse contexto. Lá a gente adiciona 40% do portfólio em ativos americanos. Nós temos a Devo lá, vou deixar aqui para você no card aqui a nossa última atualização da carteira. Entre o dia 15 e dia 20 eu estarei passando por aqui e atualizando para você. Então ative o sininho aí, se inscreva para você não perder nenhuma atualização, tá bom? Eu uso essa plataforma aqui, esse site, para a gente fazer alguns filtros para que a gente possa aproveitar algumas oportunidades que o mercado apresenta. Oportunidades essas que são apresentadas através de oscilações de mercado e não de perca de fundamentos, né? Que é a que a gente sempre compartilha aqui com vocês. Então aqui a gente busca o quê? Comprar bons ativos a bons preços para aproveitar, ganhar tanto dividendos, ter margem de segurança e ter o retorno com a valorização do ativo no longo prazo, ok? Fazendo um filtro aqui um pouco exigente, considerando margens, considerando um preço sobre valor patrimonial acessível, um preço sobre lucro no máximo 15. A gente tem aqui um filtro de retorno sobre patrimônio ali acima de 15, dívida pelo seu equity, ou seja, pelo seu patrimônio 0,7. Nós temos ali um ROIC acima de 15, tá? Então, assim, é um indicador, é um filtro. A gente busca uma margem líquida aqui de 10, mínimo 10, para que a gente possa pegar alguns ativos que apresentem oportunidade e também que tenha bons fundamentos, levando em consideração seus indicadores de eficiência. Hoje, para se ter uma ideia, nos Estados Unidos tem mais de 9 mil ativos disponíveis para você estudar. Então, assim, é muita coisa e você precisa ter um filtro para você selecionar e ser mais objetivo, que esse é o nosso principal critério que a gente usa aqui. Ao analisar aqui, nós temos aqui 6 companhias disponíveis aqui para estudo, né? Das 9 mil sobraram 6 aqui. Quando o mercado cai, tem muitas oscilações, geralmente tende a aumentar isso aqui. Quando o mercado sobe, esses dias tinha 2 ações no máximo aqui. Então, o que acontece, pessoal? A gente selecionou o SP500, tá? A gente sabe que o critério de exigência dele é maior, e ali estão as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. E entre todas essas aqui, nós escolhemos essa companhia aqui, ó. É a T. Rowe Price. Meu inglês é péssimo, mas o objetivo aqui é trazer um conteúdo bem didático para você. Setor financeiro, tá? Para se ter uma ideia, ela é a 10ª maior gestora do mundo, tá? Então, está diversificada, está listado nos Estados Unidos, tá bom? O market cap dela é 20 bi e hoje nós vamos falar sobre essa companhia aqui, que eu acho que é uma brilhante oportunidade, levando em consideração preço, valor, suas margens de segurança. Quando a gente olha aqui no gráfico da companhia, a gente vê uma queda muito forte. Consequentemente, essa queda ela não acontece por acaso. Eu sempre estou dizendo isso para vocês, né? E assim, fica até um pouco redundante demais, todo vídeo aí está falando, mas é isso que acontece, não tem que ficar inventando uma outra regra, um outro jeito, é isso que acontece. A empresa dá lucro, a cotação sobe. O lucro ajustou, o risco é ajustado, o prêmio é ajustado, a cotação automaticamente se ajusta, tá bom? O que a gente viu aqui? Nós vimos aqui, primeiro ponto, nós estamos vendo em tela uma empresa que nunca deu prejuízo, tá bom? E aqui nós vimos o lucro sair de 1,4 bi para 3 bi, né? Consequentemente, nós vimos uma cotação sair de $60 para $220. Agora nós vimos um lucro sair de 3 bi para menos de 4 bi.
o lucro saiu, a cotação saiu 220, está custando R$ 91,57. Veja que, sempre quando eu falo para vocês, também reforço, a cotação permaneceu aqui e a gente viu que o lucro ele veio aqui. Então, a cotação ela já não é tão sensível ao lucro porque é um ativo de valor. O que é um ativo de valor? Um ativo que tem um portfólio bom, um ativo que tem um resultado resiliente. Então, o mercado aceita pagar um pouco mais por esse ativo aqui. Por isso que eu vejo uma excelente oportunidade aqui, tá? Quando a gente olha aqui, a gente está vendo o quê? Um fundo, né? A gente vê esse fundo aqui, a gente vê que houve esse rompimento aqui, e a gente vê ela querendo romper esse fundo aqui, né? Então, o que que isso representa aqui? Representa uma queda de 59% em sua cotação, né? Já já eu vou adicionar aqui os indicadores que eu considero relevante. Eu adicionei aqui uma projeção otimista de fluxo de caixa descontado, uma projeção conservadora de fluxo de caixa descontado, ou seja, uma máxima e uma mínima para a gente trabalhar nessa linha. A gente tem critério de compra e critério de venda aqui quando acontece uma perda de fundamentos bem relevante. Não é o caso até agora, nós não lidamos com essas situações, mas existem essas situações. Quando ela for apresentada, eu vou trazer aqui para você, ok? Bom, para você ter uma ideia, a gente trabalha sempre com ativo, eu gosto particularmente dizendo, que é ativo de valor, e eu gosto de ativo que paga dividendo, porque eu uso esse dividendo para aumentar o meu portfólio, aumentar o meu patrimônio, né? E é bom, porque você vai ter ali uma mais previsibilidade de fluxo de caixa, né? Vamos lá, essa companhia cresceu seus dividendos em 38 meses. Deixa eu tentar traduzir para ficar melhor para você. Tarará. Ó, pronto, tá aqui. Então, nós temos aqui, pessoal, crescimento de dividendos, né? Cresceu em 38 anos, né? Então, por aí você já tem um histórico muito bom. É uma pagadora de dividendos muito interessante. Taxa de crescimento é 9,43, né? Taxa de crescimento cresceu, né? Ela paga aqui 53% do seu resultado operacional, do seu lucro líquido, o payout que nós conhecemos, paga dividendos, tá bom? Ela paga trimestralmente, tá, pessoal? Então, tô aqui, ó, trimestralmente, tem a data com, data ex, a última quantia paga foi 1,27, ok? Bom, vamos continuar aqui. Eu vou fazer agora aqui, vou apresentar para vocês aqui agora duas apresentações rápidas e vou voltar no gráfico para a gente finalizar com chave de ouro aqui e vou dizer para vocês, colocar meus indicadores aqui que eu considero relevante para te auxiliar melhor aí, para vocês estudar esse ativo, olhar ele com um olhar diferente, né? Então vamos lá para a nossa primeira apresentação. Muito bem, pessoal. A T. Rowe Price é uma empresa renomada na gestão de ativos que atende tanto investidores individuais quanto institucionais. Como uma gama diversificada de produtos, a empresa se destaca por oferecer fundos de ações híbridos, títulos e fundos de mercado monetário sem carga, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Então, ela opera no mundo, tá, pessoal? Ativos sob gestão. No final de 2024, a Tim Price administrava um impressionante total de 1,607 trilhão de ativos, tá, pessoal? A composição desses ativos é variada e inclui 51% em ações, 34% balanceadas, renda fixa do mercado monetário 12%, oferta alternativa 3%. Então, a maior parte do seu portfólio concentra 51% de ações no mundo. Base de clientes, isso aqui é uma informação muito importante, tá? As características distintas da Time Price é a sua base de cliente, que é mais estável devido ao fato que aproximadamente 2/3 dos ativos administrados são mantidos em conta de aposentadoria. Então, são aquelas pessoas que têm alta renda e buscam aposentadoria, chega lá e fala, cuida disso aqui para mim, eu quero ter uma aposentadoria sustentável, equilibrada. Eles fazem isso aqui, você vai ver na apresentação deles aqui também. Isso proporciona à empresa uma base de cliente mais rígida comparada a muitos dos seus concorrentes. Então, eles têm um percentual muito grande nessa carteira de cliente e tem uma previsibilidade, porque eles cobram comissão para administrar, fazer toda essa gestão. Além disso,
Oferece uma variedade de serviços adicionais, incluindo gestão de conta privada, consultoria de planejamento de aposentadoria, corretagem com desconto, serviços fiduciários. Presença internacional. Apesar de ser a principal gestora de ativos sediada nos Estados Unidos, a Team Price, também tem uma presença internacional. Contudo, menos de 10% dos seus ativos sob gestão são derivados do exterior, destacando seu foco predominantemente no mercado americano. A empresa continua a se destacar no setor de gestão de ativos, oferecendo soluções financeiras robustas e confiáveis para os seus clientes. Aqui quer dizer o seguinte, pessoal. Quando você compra um ativo desse, você já está diversificando todo o seu portfólio no mundo todo. Então, aqui vai ter Tesla, vai ter a Apple, vai ter uma série de ativos que vai estar alocado aqui e eles vão fazer essa gestão para você. Vamos aqui na análise do quarto trimestre, aqui, né? A análise da teleconferência deles. Aqui o Rob, né? Ele é o diretor do grupo aqui. Ele, desde 2022, fechamos com 1,6 trilhão em ativos sob gestão e 43,2 bilhões em saídas líquidas, uma melhoria significativa em relação aos anos anteriores. Estamos vendo progresso em iniciativas de crescimento e otimismo, fluxo positivo, destaco. Expansão em ETFs, lançamos novos produtos, fechando o ano com 8 bilhões de ativos em ETF. Franquia Data Target, líder do setor com 16,3 bilhões de entradas líquidas. Inovação em aposentadoria, oferta com o gerente de aposentadoria personalizada e renda vitalícia gerenciada. Isso aqui, pessoal, é dividendos aumentando. Eles fazem bastante recompra, tá? Vocês vão ver já já. Expansão em alternativas, lançamentos de novos fundos e parcerias estratégicas. Parceria estratégia, acordo para expandir a distribuição de seus produtos e insiders. Nosso balanço patrimonial é forte, retornamos mais de 1,4 bilhão aos acionistas em 2024 e estamos otimistas para 2025. A Jenny, ela é diretora financeira, né, da Team Price. Nosso lucro líquido por ação no quarto trimestre foi de 2,12, $2, né? Aumentando o seu lucro por ação diluído ajustado no ano em 23% comparado a 2023. Temos 19,3 bilhões em saída líquida no trimestre, mas compensamos com vitórias em ações, ou seja, ações valorizou, eles tiveram rendimentos, e renda fixa. As vendas brutas aumentaram, principalmente em Data Target e ETF. A receita líquida ajustada no quarto trimestre foi de 1,8 bilhão, tá, pessoal? Então, a gente está falando de uma empresa grande. O Eric, ele é chefe de investimentos globais, destaca o forte desempenho em várias estratégias de investimento. A ação 54% do fundo superam a mediana dos pares. Mais de 90% dos ativos superam os pares em períodos de 5, 10 e 15 anos, visão de longo prazo. Renda fixa, forte resultado nas estratégias municipais e curta duração. Estamos expandindo nossa oferta de ETF e explorando alternativas para produtos Data Target. A Team Price está focada em alavancar seu forte desempenho em parceria estratégica para navegar desafios do mercado e manter crescimento robusto. A empresa continua comprometida com a inovação de produtos, expansão e mercado para oferecer ao cliente e acionista. Bom, vamos aqui à nossa segunda apresentação e vou finalizar com um gráfico para vocês. Agora vou apresentar de forma mais detalhada, vai ser rápido para vocês, os dados, o resultado operacional deles, que o resultado que eles apresentou no quarto trimestre. Muito bem, pessoal, vamos aqui no resultado do quarto trimestre da companhia. O que eu percebi aqui, já destaquei aqui para vocês, a gente vê o que, pessoal? Uma receita líquida ano a ano crescente, conforme vocês podem ver aqui, 6,480 milhões em 2023, 7,93 milhões em 2024. A gente vê um lucro por ação crescente, tá, pessoal? Olha só para vocês verem aqui. 1,90, 2,64, 1,92, teve uma quedinha aqui, né? Mas a gente, no contexto geral, a gente vê crescente. No ano a ano, 7,76, fechou 9,15. Dividendos por ação também, a gente vê 1,22, 1,24, 1,24, devido a essa queda que teve aqui. 4,88 comparado ano a ano, 4,96. Então, cada ano, você vai aumentando sua renda, né? Aplicando nesse ativo.
Vamos continuar aqui. Aqui, os ativos sob gestão. Olha só o crescimento desses ativos sob gestão. Pessoal, nós estamos falando de 2009, cresceu robustamente até aqui, né? A gente vê aqui um crescimento considerável, né? Teve um ajuste aqui. E esse ajuste agora aqui, que por isso que a gente viu que o lucro líquido cair, porque a gestora deixou de receber aqui as suas comissões dos ativos sob gestão, né? Mas já percebe aqui que volta a subir e já, com certeza, vai passar isso aqui, tá bom? Então, são os ativos sob gestão do T-Price, né? E aqui, ativos sob gestão e fluxo líquido, né? Ativos aqui, eles têm aqui o classe de ativos, né? Aqui eles têm ativos, deixa eu pegar isso aqui. Aqui tem ativos alto, né? Conforme vocês podem ver aqui, um percentual menor, multiativos, tem aqui, renda fixa, esse em verde, e ações, né, pessoal? Ações está aqui. E aqui tem cliente sob gestão, aqui os clientes estáveis, né, que é aqueles que eles apresentaram ali, que é de aposentadoria, né? E o varejo, né? Eles têm aqui os varejos também. Geografia, tem o Canadá, aqui a maioria aqui é nos Estados Unidos, Ásia, né? E é bem interessante esse detalhe aqui, ó, que aí eles mostram aqui que os ativos de aposentadoria, 67% do portfólio deles, tá, pessoal? Então, isso aqui é interessante, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui, fluxo líquidos anuais, classe de ativos, tá tudo aqui, geografia, né? Tá aqui também, os Estados Unidos e Canadá e Oceania e outros. Receita líquida trimestral, a gente tem aqui a receita deles aqui, ano a ano aqui, né, no caso, quarto trimestre de 2023, deixa eu pegar aqui, ó, trimestre, quarto trimestre de 2023, quarto trimestre de 2024. A gente vê um aumento aqui, 2023 para 2024, um aumento de 11%, tá, pessoal? Quando a gente compara o quarto trimestre de 2024 quarto trimestre de 2023, a gente percebe um aumento de 2,2%, mas é um aumento, né? Aqui deixei essas observações. A taxa de consultoria de investimento representa cerca de 90% da receita líquida no período. Então, isso aqui é algo de se observar, mas eles fazem isso muito bem há muitos anos, mas eles são muito dependentes dessa taxa de investimento, tá, pessoal? Mas esse é o principal negócio da companhia. Despesas operacionais justas no trimestre. Então, aqui, despesas operacionais no quarto trimestre de 2023 foi 1,150 bi, aumentou um pouquinho, né? Teve um aumento aqui de 6,2, e aqui, quarto trimestre comparado do ano passado, teve um aumento de 11%. Então, a despesa deles ajustaram um pouco, né? Aqui, deixa eu ver, receita líquida anual operacional ajustada, receita líquida aqui em 2023 aumentou 9,8, né, receita líquida. Despesas operacionais aumentou 5,6. Então, se a gente fazer um comparado aqui, sobra dinheiro em caixa, né? Vamos ver mais aqui. Lucro operacional trimestre, lucro líquido, lucro operacional, a gente vê ele crescendo aqui, ó. A gente pega ele aqui no quarto trimestre de 2023, quarto trimestre de 2024 cresceu. A gente vê a margem 23, 2024, 31. A gente vê aqui também o lucro líquido, 437 milhões aqui no caso. Cresceu também, né? Pouquinho, mas cresceu. E aqui o lucro por ação a gente vê crescendo também. E aqui a gente consegue ver essas margens de forma mais elaborada. Lucro operacional anual, lucro líquido. A gente vê aqui o anual crescente também, tá, pessoal? Aqui, 2023 cresceu, as suas margens também cresceram, lucro líquido cresceu também, o diluído também cresceu. Deixa eu ver aqui. Capital, aqui, ó. Aqui que eu estava falando para vocês, o que gera valor para o acionista, né? Capital devolvido ao acionista, né? O Warren Buffett fala muito sobre isso. A empresa, quando cresce muito, devolve capital para o acionista, remunera ele, porque ele é um sócio, né? Então, o que acontece? A gente percebe que a empresa comprou aqui bastante ações, né? Acredito que esteja comprando agora também. Dividendos aqui nos últimos 36 meses cresceu bastante. E aqui nós temos os percentuais do quarto trimestre, enfim, né? Então, caixa equivalente deles também, a gente percebe uma diminuída no caixa equivalente deles, investimentos, a gente percebe aqui uma diminuição, investimento em dinheiro discricionário, a gente percebe que reduziu também, e fica aqui a dica para vocês, observe sempre quando a empresa faz recompras, a empresa que
paga dividendos igual era, então isso gera valor, porque quando ela faz a compra, ela tira aquelas ações de circulação. Isso vai aumentar o lucro por ação, né? E vai aumentar o valor a ser distribuído por ação em dividendos, tá, pessoal? Então fica atento, isso aqui gerou valor com certeza para o acionista. Deixa eu ver mais aqui. Bom, aqui nós vamos finalizar, já estamos quase finalizando para ir para o gráfico ali, para a gente finalizar aqui, para não ficar muito longo para vocês, né? Nós temos aqui a receita, pessoal, olha só. A receita de 2020 foi 6 bi aqui, né? Depois ela subiu um pouco, ela caiu mais um pouquinho, mas aqui agora já ajustou, o que eu falei para vocês, ali vai subindo, ela vai acabar se ajustando ali. O lucro operacional, nós tivemos um ajuste aqui no lucro operacional, né? E em 2020, já no 2024, nós tivemos uma pequena redução, tá? Deixa eu ver aqui, margem de lucro conforme ajustado, 46, 37, reflexo disso aqui. Então, teve essa queda aí no lucro, conforme apresentado para vocês ali. Ativos sob gestão, aqui tudo, a gente percebe um aumento dos ativos sob gestão aqui deles, tá? Aumentou aqui. A gente percebe esse aumento, 282 bilhões em ativos sob administração 31 de dezembro de 2024. Aqui a gente vê os ativos deles aqui aumentando, de fato, né? Os ativos que estão sob gestão. A gente percebe um aumento considerável. Isso vai gerar valor no futuro. E aqui as informações finais. Bom, eu vou finalizar agora com vocês. Nós vamos aqui olhar aqui, por exemplo, aqui. Por que a gente entende que esse ativo está caro? Ali eu coloquei para vocês, igual eu falei para você, projeção otimista e projeção conservadora. De acordo com essa plataforma, a gente olha aqui os fundamentos, está verdinho aqui, eu gosto de olhar isso aqui, já mostra que a empresa tem fundamentos baseado no histórico passado, né? Mas aqui, o que a gente tem aqui de dados relevantes aqui, pessoal? Nós temos aqui, nesse preço, está dizendo o seguinte, prestação, preço justo da TIM Price, quando olhamos para o seu fluxo de caixa futuro, quando a estimativa, usamos o modelo de fluxo de caixa descontado. Então, de acordo com esse fluxo de caixa descontado, está 49% descontado. Nessa linha amarela, ainda daria compra, mas seria menos compra. Nessa linha vermelha, a gente para de comprar, tá? O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente monta o nosso portfólio de investimento, a gente diversifica e faz a alocação ideal. A gente estabelece um critério que a gente quer mínimo 2%, máximo 10%. Você usa o critério que você achar mais conveniente para você. Quando chega nesse nível aqui, a carteira vai pedir bastante aporte. Quando chega nesse nível, ela pode até pedir aporte, mas pedir menos aporte para você. Então, isso você vai ajustando, comprando mais aqui, comprando menos aqui e ajustando o seu portfólio. Só que a gente faz o seguinte, a gente usa esse critério aqui através de alguns indicadores que a gente adiciona aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o valor intrínseco. Muito bem, voltei aqui para pegar o marcador aqui para ficar melhor para vocês. Então, o valor intrínseco de Graham, que é o preço que a gente estabelece como a nossa margem de segurança hoje, ele está em 104,78. Então, até aqui é o valor intrínseco que a gente paga pelo ativo. Ele está abaixo desse valor intrínseco, por isso que eu estou trazendo esse estudo para você. A nossa visão aqui otimista é o seguinte, a gente vai compra aqui abaixo desse valor intrínseco, passou dele a gente para de comprar, guarda mais um pouquinho, logicamente os fundamentos melhorando, esse lucro líquido aqui continuando a subir, esse valor intrínseco ele vai subir e a gente volta a aportar no ativo. Mas se ele não subir, a gente vai buscar aguardar ele buscar esse alvo aqui e a gente vai continuar aportando no ativo, chegou aqui a gente não vai vender, mas a gente já tem uma margem, uma excelente margem de segurança ali, que é os 50%. Então, o ativo pode subir 50% em nossa carteira. Uma vez que subiu 50%, a nossa diversificação, a nossa gestão de risco não vai pedir aporte para esse ativo, não aportando em outros ativos que vai oferecendo oportunidade. E de tempos em tempos a gente vem aqui e atualiza esses dados, ok? O que acontece? O preço teto ele está em 56,77. Gosto muito de comprar ativo abaixo do preço teto, mas tem alguns ativos que tem algumas distorções, você vai pagar um pouquinho mais caro e no longo prazo esse preço teto vai ajustando, que é o caso desse ativo aqui. Então vale a pena você focar, no caso aqui, no desconto, na margem de segurança do valor intrínseco de Graham, que é calculado pelo lucro por ação, preço da cotação
e o valor patrimonial por ação. Então, esses múltiplos se ajustaram, automaticamente vai ajustar. Em resumo, pessoal, a empresa oferece uma belíssima oportunidade, uma empresa que tem uma boa gestão, uma empresa que gerou valor com o tempo, tá? Para você, acionista. Você, lógico que todo ativo que está sendo apresentado aqui não é indicação de compra e venda, e você precisa fazer a gestão do seu portfólio. Nesse momento, está apresentando essa oportunidade. Vamos aguardar. Por exemplo, se você está alocado capital aqui, provavelmente ele vai romper esse fundo aqui. Ele está em forte tendência de baixa, querendo romper esse fundo para confirmar essa tendência. Caso ele rompa, nós temos aqui uma estimativa mais conservadora de 60 e poucos ali. Então, o que acontece? Talvez a gente pode comprar um pouquinho, aí todo mês você vai ali, ajusta, você vê como é que tá. É um ativo que você não vai ter susto, né? Lógico, quem comprou nessa região aqui deve estar preocupado. Mas mesmo que você tenha comprado aqui, se você fez essa gestão de portfólio que eu estou dizendo para você, você com certeza está pedindo aporte, pediu várias vezes alguns aportes, você consegue fazer esse gerenciamento de risco do seu portfólio, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu quero aqui agradecer aqui alguns inscritos no canal que viram os últimos vídeos, que está tendo bastante audiência, muito bom. Isso é o meu termômetro. E eu respondi todos por lá, tá? Eu espero ter ajudado. A pergunta que foram feitas foram perguntas muito interessantes. Dá uma olhada nos comentários dos vídeos. Você que está me vendo pela primeira vez, convido você a se inscrever aqui no canal Investidor Consciente. Eu estou sempre trazendo esse tipo de ideias de investimento para você, também para ajudar você nessa sua jornada aí. E você deixa sua dúvida, fica tranquilo, não, aqui você, de momento algum, você será julgado pela pergunta que você é feita, jamais você vai ser, vou deixar a sua pergunta sem resposta, até o presente momento consigo responder, e esse é o objetivo do canal. Eu consigo trazer esse conteúdo, mas para poder ajudar você mais ainda, eu preciso que você se manifeste de alguma forma. Se tiver algum ativo ali, Antônio, veja esse ativo para mim aqui, eu venho aqui, estudo, olho para você, faço minhas ponderações. Não quer dizer que eu estou 100% certo, mas algumas coisas que eu trago para você é o que eu faço no meu portfólio pessoal e tem dado muito certo, tá? Então, assim, obrigado, deixa seu like, sua curtida, comenta esse vídeo aí, compartilha para a gente poder fazer com que esse conteúdo chegue até outras pessoas e que possa auxiliar essas pessoas a começarem a fazer investimento hoje para ganhar dinheiro no longo prazo. Um abraço, pessoal.